Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saudar o nosso visitante. Qual é o seu nome, querido? Everson. Everson, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nosso objetivo é ouvir a voz do Senhor. Muito pouco tem se falado da palavra de Deus, tem se buscado todo tipo de entretenimento, tem se buscado todo tipo de satisfação no coração. E na verdade, a igreja, as pessoas do mundo, elas estão como o nosso querido irmão Cláudio na UTI. Se nós não tivermos a medicação correta, se nós não tivermos o medicamento correto, o que acontece é que nós iremos perecer. Perecer espiritualmente não é uma opção. E nós vivemos dias maus, e nós temos que correr atrás deste entendimento e desse conhecimento. Um dia o Senhor tocará a trombeta. Será o fim, não haverá outra oportunidade. O meu objetivo é preparar você para esse dia. Não tenho palavras doces, não tenho palavras agradáveis, palavras de vitória, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Leva a Júlia lá embaixo. O esquema tem que ser mesmo do Felipe. Levar lá embaixo, fica um pouco com ela, calma. Nós temos que ensiná-la. Senão ela vai achar que a igreja é entretenimento. E não é entretenimento. Para deixar aberto em 1 Pedro, quem tem que levar é o Alisson, não é a Ingrid, não. Ela acalmou, você volta e depois desce e volta até aprender. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o marido cristão e o cristianismo. Temos visto, infelizmente, a masculinidade bíblica transitar entre dois extremos. A masculinidade secular, ela transitar em dois extremos. Primeiro extremo, nós temos homens que se parecem mais com ogros machistas, que encontram nas mulheres suas empregadas incondicionais, e isso não é bíblico. Em segundo lugar, encontramos homens sensíveis demais, chegando ao ponto do nível da sofrência, que perderam ou nunca tiveram nenhum princípio de liderança cristã, e os lares eles estão à deriva. Fazem-se o que quer, ninguém comanda. Os homens cada vez mais eles têm sido colocados numa posição de liderança, e eles não exercem essa liderança segundo a sabedoria de Deus. Nenhum desses dois extremos é bíblico. Levam a família e consequentemente a sociedade a um caos destrutivo. Nós vemos a nossa sociedade de hoje, fim dos tempos. Homens que não são homens, mulheres que querem ter a função do homem, e os lares eles estão totalmente confusos e bagunçados, simplesmente, Luiz, encosta a porta por gentileza, simplesmente porque não há liderança dentro dos lares. Padrões que deveriam ser passados pelos pais, por isso que eu disse que quem tem que levar a Júlia é o Alice, para que ela entenda a autoridade paterna. É algo que a minha esposa me chamou a atenção ontem, falou assim: olha, a nossa filha vai no cinema, dê o dinheiro para ela, mas quem tem que dar é você, porque ela tem que entender o princípio da autoridade dentro do lar, da provisão a partir do homem. E são todas coisas simples que acontecem no lar, ou deveriam acontecer no lar, e por não acontecerem, faz com que a sociedade esteja como está. Padrões que deveriam ser passados pelos pais o são de uma forma distorcida pela sociedade, por esse mundo pecaminoso que ensina um sistema corrompido. O verso que ficou da semana foi 1 Pedro 3,7, que diz: do mesmo modo vós, maridos, sede compassivos, compreensivos em vossa vida conjugal, levando em conta a natureza mais delicada das vossas esposas, tratai-as com dignidade,
porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, evitando assim que se interrompam as vossas orações. A saída, a única saída, é nos conformarmos à palavra. Não é o meu padrão, não é o padrão da minha igreja, ou da presbiteriana, batista, assembleia, não é o padrão humano, mas é o padrão que as Escrituras nos ensinam. Todos os princípios ensinados até aqui em 1 Pedro são complementares e devem ser aplicados o quanto antes nas nossas vidas. Você não está aqui a passeio. Cada dia que você ouve a palavra de Deus, você está colocando sobre o seu ombro, se você não aplica, um fardo, um peso. No dia do juízo, o Senhor vai falar: você tinha o conhecimento e você não aplicou. O quanto antes, aplique em suas vidas, para que Deus, se Deus nos conceder misericórdia, nós vamos ver uma sociedade restaurada segundo os padrões bíblicos, o que eu duvido. Eu vejo o fim e não restauração, mas nós só podemos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. A palavra de hoje tem como título: o cristianismo e a busca da paz. Que paz é essa? É a paz das Nações Unidas? É a paz que os movimentos sociais eles implantam? É uma jornada, é as pessoas andando com a marcha para Jesus, dizendo: Jesus é o dono do Brasil, mas ninguém controla a sua própria casa? Será que é essa paz que as Escrituras falam? Será que é essa paz que Jesus Cristo disse: e eu vos dou a minha paz? Será que é essa paz? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, nós vamos ler do verso 8 ao 12. 1 Pedro capítulo 3, verso do 8 ao 12. Pedro, faz uma gentileza, se acalmou lá embaixo, fala para o Alisson subir, não é para ele ficar o culto todo lá não, hein? É subir e descer mesmo. Não acalmou, pode deixar, não precisa nem descer. Se o Felipe depois quiser dar uma palavra de conforto lá para o Alisson, né? 1 Pedro capítulo 3, verso 8 em diante, diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente, e aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Palavra do Senhor, amém? Senhor, mais uma vez lemos a sua santa, bendita palavra. Não somos dignos, Pai, de receber a tua palavra, mas cremos que a tua palavra nos liberta. Por isso abrimos o nosso coração, pedindo que o teu Espírito Santo fale conosco. Peço, Pai querido, que desde já o Senhor capacite-me a falar segundo a tua vontade, que eu não venha envergonhar o teu evangelho, falando coisas do meu coração, Pai. Antecipadamente eu peço perdão por todo erro, por todo equívoco, e que os teus filhos e filhas, Pai, recebam apenas aquilo que procede do Senhor. Oro em nome de Jesus, amém. Iremos meditar hoje nos versos 8, 9, 10 e 11, se Deus assim o permitir. Os dois primeiros versículos que nós vamos meditar é o verso 8 e 9, que nós já lemos, vamos ler novamente, que diz assim: finalmente, vivei todos nas mesmas disposições, compadecidos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes de espírito. Helena, não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, pelo contrário,
Bem dizei, porque para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Depois do apóstolo Pedro instruir os seus leitores a respeito da relação dentro da comunidade cristã, ele começa a falar do seu proceder também em relação às pessoas de fora. As mesmas pessoas que até então estão tratando os cristãos de maneira injusta e estão sendo hostis com eles. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 2, nós falamos dos forasteiros, dos peregrinos, daqueles que trabalhavam e eram maltratados, não eram bem remunerados, eles eram judiados pelos seus patrões, e o Senhor fala como eles deveriam agir. Retomando o que havia sido dito lá em 1 Pedro 2,23, sobre o modo como Cristo reagia quando era insultado e maltratado, ele fala da atitude dos cristãos. Sempre o padrão é Jesus Cristo, e nós trouxemos exatamente esse contexto de que os homens agem de uma maneira, os homens cristãos agem de outra maneira, e tem o proceder, princípio bíblico, que é o padrão de Cristo, que é o que nós temos que nos espelhar sempre. Primeiramente, o aspecto defensivo. O que não devem fazer quando alguém se comporta mal com eles é a nossa reação. E ele no texto diz: não repita, não devolva o mal por mal. Se você recebeu mal, não devolve o mal. Se você recebeu agressão, não devolva a agressão. Você tem que agir de uma maneira diferente. Essa é a ação defensiva. Não pagar mal por mal, injúria por injúria. Interessante que essa era uma instrução comum dentro do cristianismo. Abre aí Mateus capítulo 5, verso 38 a 40. Mateus 5, verso 38, 39 a 40, 39 e 40. Mateus 5, versos 38, 39 e 40, assim diz a palavra de Deus. Ouvistes o que foi dito. Jesus está dizendo, ao princípio que as pessoas estão acostumadas é esse: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e te tirar a túnica, dá também a capa. Então ele vem e fala: não haja como eles. Vocês têm que agir de uma maneira diferente. Eles estão ensinando que se bater, você devolve na mesma medida. Em especial se você fizer aulas lá com nosso irmão Moisés, do Muay Thai, entendeu? Bateu, levou. Não, não é assim. O princípio das artes marciais não é o princípio de agressão, e sim por você aprender para poder se defender. É claro que as pessoas usam essas ferramentas de uma maneira errada, como usam a internet, como usam todas as formas de agir. Mas se espera que o cristão ele não faça assim. O nome dessa lei, olho por olho, dente por dente, que não é apenas dentro do conceito bíblico, chama-se lei de talião. A lei do talião é substituída na tradição cristã pelo suportar o mal feito a si próprio. A pessoa maltratou você e você suporta, porque você é feito de um material diferente. Dentro da física, quando você estuda materiais, há materiais que são mais duros que outros. Um dos materiais mais duros que nós conhecemos chama-se diamante. O diamante ele é duro. Se você pensar em relação ao vidro, o diamante ele corta o vidro. E você vê a fragilidade de materiais mais fracos diante de materiais mais fortes. A ideia é: você é formado de um material mais forte, mais duro. Injúria é a mesma palavra em 1 Pedro 2, 22, 23, que é traduzida como ultraje. Então ele já vem falando sobre esta condição. Mal aqui se refere a danos físicos. O que é mal por mal? Dano físico. É agressão. Quando você pensa em injúria, aspectos morais. É você oprimir a pessoa de uma forma não física, mas uma pressão psicológica. Então eu posso não falar nada,
mas eu estou pressionando. Então, na hora de sair para a igreja, eu falo: igreja, vamos. E aí hoje eu esbarrei lá no controle, né? Aí fez piriri. Aí minha filha falou: já estou indo, calma. Coerção psicológica, injúria. Se fosse proposital, seria injúria. Mal físico. Esse é o entendimento bíblico. Em seguida vem a expressão pelo contrário. Não devolve mal por mal, não devolve injúria por injúria, mas pelo contrário. Ele usa essa expressão pelo contrário. É uma expressão de negação de uma coisa em favor da outra. Ele vai trazer um novo conceito. Como se espera que nós venhamos a agir? A aceitação da mensagem do Evangelho deve levar a uma conduta condizente com o mesmo. Cristãos têm que viver como cristãos. Não se espera que uma pessoa que torça para o Flamengo vista uma camiseta do Vasco. Não se espera que uma pessoa que não coma carne vá numa churrascaria. São conceitos que as pessoas não se esperam que seja feito. Da mesma maneira o cristão. Se você se declara cristão, aprenda o que é ser cristão e haja como cristão. Se você não quer viver como cristão, tem uma gama de religiões para você seguir, uma gama de coisas para você fazer, ao invés de estar dentro da igreja. Pastor, novamente você está me mandando embora? Se você não quer ser cristão, você está perdendo o seu tempo. Já foi o tempo que eu me preocupava com a igreja cheia, mas eu quero que aquelas pessoas que estão aqui e ouvem a palavra, elas possam no dia do juízo serem apresentadas como pessoas agradáveis a Deus. Por isso que eu digo, se o teu lugar não é aqui, procure um lugar que te agrada, porque aqui eu estou procurando preparar você para o dia mau. O dia mau é você lutar com as armas espirituais, porque as nossas armas não são carnais. E se você não conhece essas armas, você é pego de surpresa. Você precisa saber. Você precisa viver segundo o que o Evangelho proclama. A aceitação da mensagem do Evangelho deve levar a uma conduta condizente com o mesmo exemplo que Jesus diz nesse Evangelho. Jesus demonstrou a possibilidade de toda uma nova atitude para com a vida, uma nova postura em face dos problemas que ela traz. Cristianismo não é ausência de problemas, não é ausência de enfermidades, não é falta ou excesso de dinheiro na sua conta. Cristianismo é um modo de vida que você pode estar tanto com riquezas ou sem riquezas, com saúde ou sem saúde, mas como você reage a isso é que vai mostrar o grau do seu cristianismo. Agindo assim, nós bendizemos a Deus. Quando você age como um cristão, você bendiz a Deus, você glorifica sem falar nada. Foi o texto que nós trabalhamos em 1 Pedro capítulo 3, logo no começo, que falava: mulheres, sede submissas como ao Senhor, isso é agradável a Deus. Homens, tratem as suas esposas como Cristo amou a igreja, isso é agradável a Deus. Na relação com outras pessoas o sentido muda um pouco, sendo aqui o de abençoar, não apenas parar de falar mal, mas você tem que ir além. O cristianismo ele não fala em apenas você cessar as suas atitudes más, ele está falando em mudar e você começar a agir de uma maneira diferente. Se você mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Se você roubava, não roube mais, antes trabalhe para ajudar aqueles que têm necessidade. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, estando disposto a morrer por ela. Quantos homens estão dispostos a morrer pela sua esposa, pelo seu lar? Não. Eu, porque quero a minha satisfação, eu quero o meu bem-estar, e a minha esposa não está fazendo o que eu quero, eu rompo relações, porque não está sendo feito aquilo que me agrada. E isso não é agradável a Deus. Deus abomina esse tipo de ação, em especial da parte do homem.
Mateus 5,44 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E nós temos visto na mídia as pessoas se atacando e ninguém ora pelos seus inimigos. Pelo contrário, eu prefiro é difamar. 1 Coríntios 4,12 diz: quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos. A devolução não é mal por mal. A pessoa me maltrata e eu trato ela bem, eu a abençoo. Nós estamos precisando disso no nosso mundo. Essa atitude se torna, além de cristã, ela se torna uma ação missionária. Porque se a pessoa ela é de Deus e ela te injuria e você abençoa ela, o que acontece é que algo de estranho acontece no mundo espiritual. Aconteceu quando Jesus na cruz, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Aconteceu com Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, e ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Essa atitude de bem dizer, de abençoar, ela tem um poder espiritual tremendo, muda vidas. Mas o que nós fazemos é devolver o mal com o mal, e o que acontece é que nós retroalimentamos essa malignidade. E aí ele vem falando: pois para isso mesmo fosse chamados. Isso nos traz a lembrança de nosso chamado maior no mundo. Para que você existe? Será que você existe para você trabalhar de segunda a segunda? Trabalhar até você cansar, e aí um dia você morre e você ser enterrado, e aí os seus ossos, o seu organismo ele é reaproveitado. Uns dizem que vai para um lugar, outro vai para outro. Será que é isso? Será que Deus ele entregou o seu Filho amado para morrer por nós, para que a nossa vida fosse apenas isso? Será que é? Mateus 28,19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo é muito mais do que falar. Fazer discípulo é muito mais do que você andar com um adesivo no carro, ou ter a Bíblia no painel do carro. Ser cristão, fazer discípulo, é falar com as suas ações, com o seu agir. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão. Após isso, Pedro nos chama para herdar uma bênção da parte de Deus, algo que foi prometido em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Há uma bênção espiritual que marido e mulher, homens e mulheres, vão herdar no reino de Deus. A bênção aqui então engloba em si o dom escatológico, o dom do fim dos tempos, que Deus destina apenas àqueles que creem. Está na hora de novo, não tem jeito. Tá de novo, não tem problema não. Não tem problema não. Aí você sobe. É bom que você fortifica suas pernas. Após isso, Pedro nos chama para herdar uma bênção da parte de Deus, algo prometido em 1 Pedro 3,7. Essas bênçãos elas vão vir apenas sobre aqueles que creem em Deus. As pessoas que estão perdidas aí, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu tio, a sua tia. Pessoas que se falecerem hoje, abrirão os olhos no inferno. Será que não vale a pena você investir um pouco mais do seu tempo em outras coisas mais importantes e mais eternas? Será que você não tem que se dedicar um pouco mais à ação de você viver segundo a palavra, para que você possa, através do seu agir, você pregar para essas vidas? Essa condição está em continuidade com a sucessão da bênção de Deus, que vai passando pelo Antigo Testamento e começou lá em Abraão. Benditos sereis todos a partir da sua semente. Todos que são semente de Abraão, que são da linhagem de Abraão, são benditos. Se você em algum momento decidir fazer algum estudo do Antigo Testamento e começar a olhar o quadro, você vai ver que essa linha bendita, ela vai fazendo assim, ó.
Ela vai fazendo assim, ela passa por tribos, ela passa por famílias, ela passa por pessoas. E alcança você, alcança a mim. Os recebedores da bênção de Deus, por consequência, sendo tão ricamente presenteados, não podem fazer outra coisa senão comunicar essa bênção aos outros. É algo que a Melissa falou hoje de manhã. Como que a gente consegue? Recebendo tudo que nós recebemos, tendo 2, 3 refeições na nossa mesa todos os dias, tendo uma variedade de alimento, de vestuário, tendo transporte, tendo plano de saúde ou não, ou tendo saúde, não importa. Todas essas bênçãos que nós temos, e acima delas a salvação em Cristo Jesus, como que nós conseguimos reter isso para nós? Mas é isso que nós fazemos. E nós temos que, pensando dessa maneira, olhar para aqueles que nos maltratam com esse entendimento. Eles precisam muito mais disso que nós. E se nós não exteriorizarmos isso, eles nunca vão conhecer a Deus. Se você continuar na sua vida de murmuração, de depressão, de tristeza, as pessoas vão olhar com o cristianismo como sendo algo que não é válido. Não vale a pena servir a esse Deus. 1 Pedro capítulo 3, versos 10 e 11. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal. E aí lembra do ao contrário? Afasta-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E nós temos que definir que paz é essa. Não é a paz que o MST está querendo. Não é a paz das Nações Unidas. Não é a paz da Comissão de Paz lá do Haiti. Não é nada disso. Nessa altura o autor é levado às palavras de um salmo. Salmos 34, versos 12 a 16. Abre aí. Salmos capítulo 34, versos 12 a 16. Diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Pedro copiou o texto de Salmos aqui. Trouxe uma instrução que eles já conheciam. Quem quer amar a vida é uma expressão que aparentemente é inesperada, porque até então ele está falando de sofrimento. De onde vem essa mudança de Pedro? Por que Pedro vem falando, olha, bateu numa cara, dá na outra, dá outra, roubou a capa, dá a outra parte da roupa, e agora ele vem falando, se você quer ser feliz, se você quer viver nessa terra aqui, não superabundante de recursos, é bom, né, Ingrid? Deixa tocar o barco lá, né? Não é isso? É a função dele, deixa ele, entendeu? É isso aí. Diante do hostil, Deus fala, você quer ser feliz? O que você vai fazer? Eu vou trabalhar só a sol. Eu vou usar todos os meus recursos para viajar. Viajar é muito gostoso, né? É muito gostoso. Mas será que é só isso? Ué, desistiu? Pensei que você ia lá dar uma força para ele, né? Já deu para ele. Marcos 8,35 ele fala, quem quiser salvar a sua vida, perde. Vida é a existência nesse mundo. Em 1 Pedro ele traz esse sentido de vida aqui na terra, falando que é o tempo da nossa peregrinação. Está lá em 1 Pedro 1,17. É peregrinação, você não é desse mundo. Jesus Cristo, quando confrontado por Pilatos, você é rei, ele falou assim, sou um anão desse mundo, se eu fosse rei desse mundo, os meus súditos não deixariam você fazer o que você está fazendo comigo. Em 1 Pedro 4,2 ele fala, mantém-se
diante do tempo que vos resta aqui na carne. A cada dia que passa, você está mais próximo da morte. A cada dia que passa. A cada dia, quando... ela tem nome? Não, né? Bebê? Não. Quando o bebê da Raiane foi gerado, ele começou a morrer. É o começo do fim. Até que a concepção ocorresse, não existia nenhum ser. Mas a partir do momento que a criança foi gerada naquele ventre, ele está a caminho da morte. Pode viver 10 anos, pode viver 30 anos, 50 anos. Nosso irmão Cláudio está lá com 94 anos, nós não sabemos. A nossa vida tem tanto uma dimensão escatológica, que é a dimensão dos fins dos tempos, é uma dimensão eterna. Eu não vou encerrar a minha vida na terra aqui e vou virar sardinha, vou virar esterco, vou virar compostagem, não. Eu vou ser ressuscitado na glória com o meu Deus, em corpo, alma e espírito. Nada vai ficar para trás. Apocalipse diz que quando tocar a trombeta, os ossos, eles vão ser juntados. A morte vai ter que dar a sua parte, o mar vai entregar a sua parte, e aí eles vão ser formados e você e é restaurado, vai viver eternamente com o Senhor. Mas até lá nós vivemos também na vida presente. A vida é dom de Deus, por isso ela deve ser amada, mas isso não significa amá-la acima de Deus, que é o que as pessoas fazem. O problema não é amar a sua vida, não é buscar ser feliz nessa vida, o problema é você buscar apenas isso, que é o que as pessoas fazem. Devemos aspirar por dias felizes, sendo que o louvor que nele se eleva a Deus, a sua vida, ele exerce um louvor a Deus, seja no sofrimento, seja na alegria. Como que você reage na época da abundância? Louva a Deus ou amaldiçoa a Deus. O seu jeito de falar, o seu jeito de agir, no dia do mal, no dia do revés, como que você reage? Se você reage bem, você glorifica a Deus. Se você reage mal, você não glorifica a Deus. Devemos aspirar por dias felizes, sabendo que o louvor que nele se eleva a Deus não é menos santo do que o louvor que acontece no sofrimento. Para a pergunta sobre como viver dias felizes, vem a resposta. A primeira coisa a fazer é guardar a língua do mal. Como que você vive dias felizes? Guardando a sua língua do mal, fechando a boca. Você fala demais. Você fala demais. A sua língua ela tem que ficar um pouquinho mais parada. A minha esposa fala que eu falo o dia inteiro. O dia inteiro. É o dia inteiro, uma ligação na outra, uma ligação na outra. Nós falamos demais. E quando nós falamos demais, nós esquecemos como ouvir. Hoje estava lá conversando com a Diene na dominical, e ela quis falar e eu continuei falando. Ela quase que ela foi querer ser grosseira, mas era muito doce. Aí ela não falou nada. Mas eu percebi que eu tinha falado demais, eu fechei. Mateus capítulo 5, verso 22. Abre aí. Para você entender qual a importância, Tiago 3,6, Tiago 3,6, Mateus 5,22 é depois. Como nós temos que viver dias felizes? A primeira coisa é guardar a nossa língua do mal, e o verbo significa parar de falar. É uma decisão. Você tem que decidir guardar a sua língua. Tiago capítulo 3, verso 6 diz assim: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Quando você fala demais, é isso que acontece. A frase seguinte primeiro fala, guardar a língua do mal, e depois ele fala, evitar que seus lábios venham a proferir mentiras, ou algumas versões falam, que você não fale dolosamente, com maldade no coração. Diz mais ou menos a mesma coisa, reforçando apenas a necessidade de você aprender a fechar a boca.
Talvez o título dessa palavra fosse: fecha a boca. Fecha a boca. Para de querer expressar. Às vezes eu brinco com a Menísia: Menísia, eu vou responder a tua pergunta, mas sem réplica. Mas a gente tem que falar. A gente tem que se expressar. Agora Mateus capítulo 5, verso 22. Será que nós estamos exagerando com esse sentido de nós fecharmos a nossa boca? Mateus 5, 22. Jesus Cristo dizendo para as pessoas, ele diz o seguinte: eu porém vos digo, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a um julgamento do tribunal. E se você chamar ele de tolo, de seu bobo, seu burro, você está sujeito ao inferno. Que duro! Você falar grosseiramente com as pessoas faz com que você seja digno do inferno. A boca não tem misericórdia. Aqui não. Lá tem, aqui não. Nós temos que aprender a fechar a nossa boca. Um falar autêntico e dirigido ao bem de todos significaria em nosso mundo uma revolução por imensas proporções. Se você começar a falar o bem, se você começar a agir de uma maneira correta, primeiramente o que vai ser impactado é a sua vida, depois é a sua família, depois os seus amigos, e vai ser um incêndio. Ele também ocorre em você falar o bem. Quando você joga um fósforo num lugar de uma grama seca, aquilo pega fogo e você... Se você começar a agir com o bem, isso vai acontecer também. A revolução que o mundo precisa são pessoas dentro de pequenas igrejas que convertam os seus corações no seu falar. Dentro de uma moldura bíblica mais ampla, o mal é tudo aquilo que não está de acordo com a vontade revelada de Deus. E há um entendimento comum de que, não estando de acordo com a vontade de Deus, também não é bom para o homem. É o que nós falávamos hoje pela manhã. Você tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas. O irmão Cláudio está lá no hospital, está entubado. É sério. Deus está no controle dessas coisas. Está tudo segundo a vontade dele, nada escapa do seu comando. Como em todo o Novo Testamento não basta abandonar o mal, ele fala: pratique o bem. Pois a verdadeira vida não pode ser resultado de uma mera negação de coisas. O cristianismo não é não pode isso, não pode aquilo. Muitas pessoas querem que o cristianismo seja isso. Eles querem apenas uma lista de coisas que não podem fazer, como se isso fosse cristianismo. Cristianismo é dependência do Espírito em cada situação, que é algo que também falamos na dominical. É você a cada dia, em cada momento, questões simples ou complicadas, você apresentar a Deus: Deus, por que caminho eu vou? Por que caminho eu vou? O que eu faço? Como agir? O bem também não é definido em 1 Pedro. O mal não é definido em 1 Pedro. O bem não é definido em 1 Pedro. Mas da mesma maneira que o mal ele não é definido, e nós temos que entender que é tudo que seja contrário à palavra de Deus, o bem também é. Andar no Espírito é andar segundo o que a palavra de Deus diz. E se você não lê as Escrituras, se o seu relacionamento com Deus ele é minguado, ele se resume a talvez 5 minutos por dia, que conhecimento é esse que você está desenvolvendo? Como que você vai desenvolver um discernimento do que é certo e o que é errado, se você não se relaciona com Deus através da sua palavra? O bem não é definido em 1 Pedro, e biblicamente poderíamos simplesmente inverter a definição que nós falamos sobre o mal. Bem é tudo o que é procedente da palavra, e tudo que é procedente da palavra faz bem ao homem, mesmo que não seja agradável. A ação de Deus nem sempre é agradável. Oro pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Essa noite foi difícil. Orei bastante por algumas situações. Talvez, sem pensar, eu já estava orando pela situação do irmão Cláudio. Não é agradável.
nós recebemos situações ou respostas negativas daquilo que nós queremos. Mas se nós estamos em Deus, nós nos acalmamos. Essa contraposição entre bem e mal é um elemento central em 1 Pedro, que passa por muitos versículos. Há mais duas frases paralelas nesse versículo, sendo que o objetivo agora é de reforço. E ele fala: busque a paz. Como já vimos em 1 Pedro 1,2, o judeu, quando falava de paz, ele tinha em vista algo muito mais do que nós pensamos, de tranquilidade. Eu tenho contas a pagar amanhã no valor de R$200, eu olho na minha conta, eu tenho 201, eu estou em paz. Será que essa é a paz bíblica? Será que a paz bíblica é você ter saúde apenas? Eu vejo lá o Moisés posta lá, saúde é vida. Será que saúde sem paz, ela é boa? Entenda que os países emergentes, ou os países mais bem desenvolvidos, como Japão, Suíça, eles têm os maiores índices de suicídio entre adolescentes e jovens. Jovens talvez da idade até do Moisés, da Rayane, do Felipe, mais novo. Eu sempre vou olhar para vocês com 16 anos, 18 anos, desculpa, tá? Não é nada a ver, não tem nada a ver vocês três, não. Pessoas até 18 anos, eles estão se matando. Eles têm saúde. Mas será que saúde é vida? Será que é só isso que nós temos que buscar? E aí ele fala: busque a paz, busque o shalom de Deus. Essa paz que Deus fala, essa paz que Jesus Cristo apresenta, é uma paz que ela é uma paz completa e plena. Não é só dinheiro, não é só saúde, não é bom relacionamento apenas, não é só você estar de bem com o seu cônjuge, a sua namorada, ou você estar com um emprego que você é feliz. É muito mais do que isso. Pode haver paz no sentido de não violência, sem necessariamente ser o shalom de Deus, com tudo que isso representa na direção de Deus, do próximo, de si mesmo, social em que vivemos. É muito mais. A paz que excede todo entendimento, ela é algo que não é compreensível aos nossos pensamentos, mas que nós podemos viver, mesmo não tendo dinheiro no banco, mesmo passando por lutas constantes. Você consegue viver em paz. A partir de Jesus está relacionada de perto a paz com a sua pessoa. Ele é o príncipe da paz do Antigo Testamento. Em Isaías 9, 6 e 7, ele é a paz sem fim. Para isso sacrificou a si próprio pelas culpas da humanidade, porque conforme Isaías 53, 5, ele nos traz a paz. Os anjos que anunciaram o seu nascimento chegaram para aqueles homens que estavam ali cuidando das ovelhinhas, dos boizinhos: eis que é chegado o Cordeiro de Deus que traz a paz ao mundo. Ele confirma que pode conceder a sua paz, a paz que, conforme João 14, 27, é diferente da paz do mundo. As pessoas elas estão aí com milhões de reais na conta e não têm paz. Esta diferença não pode ser esquecida se queremos evitar desilusões no esforço pela paz. Se você não entender o que é a paz que a Bíblia promete, você vai ficar frustrado, que é o próximo tema da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós tratamos de ansiedade. Semana que vem, se Deus me permitir, nós vamos falar da frustração. Ele disse que as pessoas realmente felizes, elas são aquelas que são as pacificadoras. Está lá em Mateus capítulo 5, verso 9. Pacificadoras. Você é pacificador? Você traz paz ou você traz contenda? As cartas dos apóstolos falam bastante dessa paz e do que ela significava para as primeiras comunidades cristãs. Muitos não cristãos em nosso mundo estão ativamente empenhados no movimento pela paz, mesmo que o seu conceito possa ser deficiente. E aí nós vemos as lutas, por exemplo, pelo reconhecimento das pessoas negras. É uma luta social, é uma luta digna. Mas será que reflete o cristianismo? Será que
Apenas isso resolve? Será que esses corações, o coração daquele policial que pisou lá no pescoço do cara, ele é um coração que vai ser mudado apenas por uma lei? Ou vai ter que ter uma mudança dentro do seu coração? As pessoas que não são cristãs, elas não são alcançadas. Se essa mudança não nascer no seu coração, as vidas negras não vão importar nunca. Por mais que cartazes sejam colocados, faixas sejam estendidas, se não começar dentro do teu coração, aqui na igreja, não vai mudar nada. Eu olho com repugnância quando eu vejo os filmes da década de 30 nos Estados Unidos, em que tinha um bebedouro para o negro e um bebedouro para o branco. Mas se eu não mudar no meu coração, outras formas de opressão e outras formas de rejeição vão ser criadas. O que assusta é ver cristãos que não dão a devida importância a essa busca da paz verdadeira, preferindo permanecer num conceito muitas vezes egoísta de paz interior, como se o interior e o exterior pudessem ser separados um do outro. A palavra de Deus, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, chegando ao ponto de não consegue dividir juntas e medulas. Não tem como dividir juntas e medulas, não tem como separar alma e espírito, não dá. Nós temos que entender que nós não temos como separar a paz do nosso interior com a paz do nosso exterior. Aí eu, quando chego no trabalho, está aquela opressão tremenda, mas quando eu saio do trabalho eu deixo a opressão lá. Não consegue. É muito egoísmo nós não pensarmos nas pessoas. É muito egoísmo da sua parte você chegar em casa hoje, ir lá comer a pizza, comer o lanche e não lembrar de orar pelo nosso querido irmão Cláudio, orar pela Glenda que está no hospital. Isso é o que? Dureza de coração, é falta de paz. Ter paz nos compromete a sermos lutadores pela paz, em todos os níveis, num esforço constante e persistente. Por isso ele fala: alcança, busca, persegue a paz verdadeira, a paz que excede todo entendimento. E quando você encontrar essa paz, não guarda só para você, compartilha com as pessoas. As pessoas, elas precisam dessa paz. Um aspecto importante da paz e digno de ser uma bandeira de luta para os cristãos é o lema afixado junto da ONU, lá em Nova York. A Organização das Nações Unidas tem uma placa com os seguintes dizeres: converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais com a guerra. Nossa, que escritor legal esse, né? Deve ser algum filósofo, deve ser algum sociólogo, algum psicólogo que depois de uma grande meditação. Não. Isaías capítulo 2, verso 4, está lá nas Nações Unidas. Mas esse texto, que ele é bíblico, ele é legal. Abre Isaías capítulo 2. Será que é só eu fazer esse tipo de declaração? Isaías capítulo 2, verso 4, ele fala: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Você percebeu que mesmo o texto que está lá, ele foi cortado? Tirou-se a figura de Cristo como juiz. E se você não pensar no verso 2 e 3, vamos ler: nos últimos dias acontecerá que o nome da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Opa! Como que vai acontecer toda essa condição de você transformar instrumentos de guerra em instrumentos de paz?
todos irem ao monte do Senhor, ouvir os seus ensinamentos. Verso 5 ele fala, depois desse texto: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Como que isso vai acontecer se você exclui o versículo 2 e 3 e metade desse 4, e você exclui o versículo 5, que é a conclusão da coisa? A impotência das Nações Unidas, dos tratados de paz feitos sem a base nas Escrituras, ela pula os olhos. Mas estão os cristãos empenhados pela busca da paz? Você está empenhado a buscar pela busca da paz? Ou você está numa posição tão confortável na sua vida que é melhor não falar nada? Eu não vou me posicionar. A coisa mais fácil que tinha para mim era deixar a Júlia gritando, mas eu tenho que instruir. E eu tenho certeza que, talvez não tanto a Ingrid, mas a Ingrid e o Alice, eles ficam constrangidos. Mas a minha função é falar. A sua função é buscar essa paz. Se Helena está agindo como está agindo hoje, é porque o Felipe ouviu essa instrução e ele continuou buscando, até que ela estivesse aí, lindinha. Vai vir outra criança, e outra criança vai ser instruída, mas já tem o exemplo da irmã mais velha. Você entende? Que coisa simples como essa, se você começar a aplicar na sua vida, vai fazer com que essa paz que excede todo entendimento alcance os seus pais, alcance a sua namorada, a sua noiva, o seu noivo, aquelas pessoas que você conhece, e de pouquinho em pouquinho, a situação ela vai começar a mudar. Será que os cristãos estão empenhados no esforço pela paz, ou eles estão satisfeitos com sua própria condição? Nós somos os únicos que sabemos que paz é essa. Talvez você não viva essa paz todos os dias, mas você pode cada vez vivê-la mais, desde que você comece a compartilhar dessa paz com os outros. Volto a dizer, você tem buscado essa paz? Você tem buscado compartilhar essa paz com aqueles que estão à sua volta, ou você se acomodou na sua própria vida? Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos, Pai, porque temos a Tua paz. Agradecemos, Pai, porque podemos ouvir a Tua voz. Não são palavras agradáveis, são palavras que muitas vezes, Pai querido, são contrárias às palavras que o mundo profere. E quando nós nos levantamos, Pai, para confrontar essas palavras, nós somos rejeitados. E nós, Pai querido, temos uma carência inerente ao nosso coração. Nos ajuda, Pai, a buscarmos a verdadeira paz. Nos ajuda, Pai querido, a sermos mananciais de água viva, que nós possamos levar a todos os seres humanos a paz que excede todo entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Querido, agradeço a Deus pela sua vida, por mais esta oportunidade que Deus permite de eu estar compartilhando o Evangelho com você. Peço que Deus ele possa te abençoar nessa semana, que você possa inserir cada vez mais Deus nas questões da sua vida. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida de sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.